E aí, gente, mais uma vez na cama com Marcelo Muquici. E é isso mesmo, é o podcast mais quente da região. Eu queria agradecer a Juliana Mansur, que teve na nossa participação aqui na cama na semana passada. Você pode assistir o programa no YouTube, Marcelo Muquici. É só entrar lá e clicar e assistir o programa. Pode ver também um da Monique, que é a presidente da Vilarejo Conceito. Não perde, tá? Porque o programa tá imperdível. E sabe quem que tá aqui na minha cama hoje? Ai, vocês não imaginam. Ela que é fisiculturista, uma atleta imperdível, campeã de vários prêmios internacionais, médica, nutricionista, inteligente. E olha, eu fiz o quarto dela quando ela tinha 13 anos e hoje eu fiz um instituto que é onde ela atende, é o Instituto Curar. Eu tô com a Maju Lemos na cama com Marcelo Muquici. Maju, é um prazer estar contigo, né? Agradeço a sua presença, seja muito bem-vinda e conta pra gente como foi essa trajetória, como você veio parar em Macaé, né? Conta um pouco da sua história pra gente. Primeiramente, Marcelo, boa noite. Boa noite. Um prazer estar aqui com você. O prazer é meu. Fico muito feliz e honrada por ser uma das primeiras convidadas aqui do podcast. Quando eu soube, eu já fiquei assim, tô esperando o Marcelo me convidar. Com certeza. Pra saber, né? E assim, a gente conversar bastante sobre muitos assuntos que é muito importante, inclusive, para muitas mulheres, né? Com certeza. Acredito que aqui hoje a gente vai dividir muitos assuntos e muito conhecimento para vocês. Mas vamos lá, vamos mandar um pouquinho da minha trajetória. Como você veio parar em Macaé. Isso. Né? Vamos lá, eu sou campista, né? Eu nasci em Campos, vim para Macaé com 4 anos. Minha conterrânea, hein, gente? E desde então eu fiz minha vida aqui. Passei para a faculdade de medicina no 3º ano. Então passei bem novinha, passei com 16 anos para a faculdade. Arrasou. Então eu logo fui morar sozinha em Itaperuna, foi onde eu fiz minha faculdade. Os últimos 2 anos eu fiz em Campos. E logo depois eu voltei para Macaé porque eu sempre tive um sonho de trazer essa medicina que eu sou tão apaixonada para cá, para nossa cidade, né? Fantástico. Então, hoje eu atendo aqui em Macaé, trabalho com a parte de ginecologia endócrina, que é a parte que cuida da parte hormonal da mulher. Mulherada, fique atenta nisso, tá? Porque o podcast de hoje vai tirar muita dúvida de vocês com a doutora Maju. Pode continuar, doutora Maju. Maravilha. E eu sou pós-graduada em endocrinologia e pós-graduada também em ginecologia endócrina e hoje o meu público-alvo é a saúde da mulher. Que bacana. Então a gente vai conversar muito sobre isso, então a gente vai deixar para aprofundar um pouco mais para frente. E também sou nutricionista, então acoplo muito dessa parte de cuidado com a alimentação dentro da minha consulta, até porque a gente sabe que a gente não consegue cuidar nada sem alimentação, né? Não adianta pensar em remédio, pensar em hormônio, pensar num milagre se não tem alimentação. É verdade. No conjunto. Então, tem mais médicos na sua família, Maju? Não, sou a primeira médica. Você é a primeira médica? Sou a primeira médica. Gente, ela não gostava de tirar menos de 9, tá? Porque meu marido é médico, que é de Itaperuna, e virou pra mim e falou, Marcelo, ela é danada. Porque olha só, uma mulher, né, médica, nutricionista e fisiculturista, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Continua, doutora Maju. Pois é, eu sempre prezei muito pela excelência desde muito novinha, desde a escola, assim, tanto que a gente às vezes nem leva muito em consideração escola e tudo mais, eu sempre levei muito a sério, então acredito que isso vem desde muito tempo, lá de trás, e hoje espelha na minha excelência dentro do meu trabalho, sempre procuro estar bem atualizada, vou para muitos cursos, você sabe muito bem, atendo além de atender aqui em Macaé. São Paulo. Exato, além de atender aqui, eu atendo muito em São Paulo também, além de fazer cursos lá. Eu tenho minha agenda fixa em São Paulo, então é algo muito legal que a gente consegue também levar para outras cidades, né? Mas meu lugar é aqui, estou atendendo aqui para atender a nossa população e região também, tem muitos pacientes que vêm de Campos. É verdade, muita gente de fora. Exatamente, muita que gente vem fora. dos arredores, até do Rio de Janeiro mesmo, que é bem pertinho, né? Mas hoje a gente está trazendo essas novidades aqui para a cidade e espero também estar contribuindo aqui no podcast. Sempre. E essa sua inspiração de ser médico foi como? Veio como? Desde a época de escola? Como é que era? Eu sempre tive essa vontade de fazer diferença na vida das pessoas, Marcelo. Que legal. E assim, eu buscava uma forma de poder fazer essa diferença e poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. Que bacana. Sei que a medicina tem muito dessa questão de cuidar dos doentes, né, de estar em hospital, mas eu sempre achei que o meu lugar não era ali. Tanto não era hospital, né? Não era. E aí, assim, a minha mãe me inspirou muito nisso, né? Não vou falar que eu não tive uma inspiração. A minha mãe é minha fonte inspiradora desse objetivo. Assista aí, mamãe. Maria Luísa, hein? Exato. Olha só, hein? Olha que homenagem, hein?
Exatamente. A minha mãe é minha inspiração, assim, pro que eu escolhi fazer hoje. E para caminhar na medicina que eu escolhi, realmente é uma medicina que, assim, hoje a gente ainda tem que trazer muito para os pacientes e trazer muito para a sociedade, porque a medicina que a gente fala que é a medicina preventiva ainda tem olhares, né, de fora e que não aceita muito, que fala não precisa, que se você não tem doença, você tá ótimo, mas não é assim. A gente sabe que para ter qualidade de vida hoje vai muito além do que só não ter doença, né? É verdade. Então, eu pego muito tratamento preventivo, né? Exato, eu pego muito em consultório, por exemplo, pacientes que têm muito cansaço durante o dia. Você vê que não é normal ser cansado. Às vezes a gente acopla muito. A disposição, né? Exato, você não tem disposição, não tem energia. Não tem energia para continuar o dia, né? Exatamente. Então o paciente às vezes acorda cansado. Mas não faz sentido. Você acabou de dormir e você acorda cansado? Então a gente vai a fundo nisso, a gente vai entender o porquê. E a gente vai descobrir, às vezes, que é uma coisa ali que está rotineira na vida do paciente. É verdade. Então, é assim, um prazer realmente cuidar dessa forma, né? De você estar ali. Hoje minha consulta dura quase 2 horas. Ou seja, identificar, né, os sintomas antes de virarem doenças, exatamente, né? Porque daquele cansaço pode vir uma depressão e daquela depressão e uma coisa puxa a outra. É verdade. Né? Então, assim, a gente vai bem a fundo nesses assuntos. Eu acredito que são assuntos que devem ser falados, inclusive. Às vezes tem pacientes que falam, não me sinto muito bem, me sinto muito para baixo. Olha, já é um alerta ali, o paciente já tá falando para você que não tem alguma coisa certa, né? Então a gente vai a fundo, isso é muito legal. É incrível ver o tratamento sendo feito, né? E o paciente, assim, mudando da água pro vinho. É incrível. E morar fora e longe da família, estudar, como é que foi isso? Essa questão de estudar em Campos, depois Itaperuna? Eu sempre fui muito desgarrada, assim, né? Antes de ir pra faculdade, eu cheguei a fazer intercâmbio em alguns lugares, eu sou apaixonada por línguas, então acaba que se tornou meu hobby. Antes de entrar na faculdade, né? Então, eu já fui para os Estados Unidos, fiquei na Califórnia um tempo. Inclusive, eu tenho uma história de que eu tranquei a faculdade. Você lembra disso? Você não lembra disso? Peraí, como é que é? Eu tranquei a faculdade. Não sabia disso não. Eu tranquei a faculdade por um semestre. Não lembro, conta isso. Como eu passei no 3º ano, né, acabou que eu tranquei e falei, eu quero fazer um intercâmbio, eu tô muito nova. Não sabia disso, Maju. É porque eu não tava muito por aqui, né, eu já tava mais lá, então acabou que assim, eu tranquei a faculdade, aí passei 6 meses na Califórnia, fiquei estudando língua lá. E aí, logo depois eu voltei para Itaperuna mesmo. Assim, eu vi uma oportunidade ali de eu conseguir fazer um intercâmbio, que eu sempre gostei muito, sempre viajei muito. Já fui para a Austrália, aprender língua. Já fui para o Quebec, no Canadá, que se fala francês, então eu apaixonei em aprender francês. Já fui para Madrid. Então, assim, eu sempre fui muito desgarrada. Então, para mim, morar longe não foi algo assim... fez menor diferença. Exato. Né? Não foi algo que impactou tanto, mas lógico, eu estava sempre aqui, né? Claro. Em Macaé, no final de semana. Mas foi algo, assim, que para mim eu levei muito bem. Apesar de ser muito nova, né? Itaperuna é até perto, né? Para quem rodou, né? Viajou tanto, né? Exatamente, por isso mesmo. Maravilha. Então, assim, pra mim foi algo muito tranquilo, até porque eu fiquei pouco tempo em Itaperuna, né? Logo depois eu vim pra Campos. Você já veio Meu pra internato Campos. foi todo em Campos, né? Então, acabou que eu já ficava aqui mais perto. E aí foi quando eu entrei na faculdade de nutrição. Entendi. Porque eu sempre gostei muito dessa questão de passar dietas para as pessoas, né? Em casa eu já fazia isso. Imagina. Com a minha mãe, com meu pai, ia testando, Pros né? irmãos, né? Exato, ia passando dieta. Mas eu falava assim, eu sou muito ética nas coisas que eu faço. Eu sou muito correta. A Maju tem 2 irmãos, tá, gente? São 2 meninos. Então eu sou a única da família. Bernardo e João. Exatamente. Mas assim, eu sou muito correta nas coisas que eu faço. E hoje, Marcelo, por exemplo, o médico não pode passar dieta. Sabia disso? Não. O médico não pode passar dieta. Não sabia disso, não. Não. Legalmente falando, o médico não pode passar dieta, tá? Ele pode, na verdade, instruir nutricionalmente, mas realizar um cardápio como o nutricionista faz, ele não pode. Não pode, não sabia. Exato. Então, assim, quando eu entrei no internato, eu já pensando, mas eu quero fazer algo a mais para meus pacientes, né? E legalmente falando, eu não posso passar dieta. E aí, o médico só pode dar orientação alimentar, né? Exato. Dieta não, né? Então, foi aí que eu tive a ideia de entrar para a faculdade de nutrição, que foi logo no final. Então, assim, do estágio eu conseguia vir para Macaé, fazia aqui, voltava. Tinha dia que eu ia e voltava no mesmo dia. Mas, assim, foi um esforço que valeu super a pena, porque acabou que eu terminei a faculdade junto. Porque acabou que eu, assim, eliminei muita matéria na nutrição. Porque né? Então, terminei bem juntinho. É verdade. Exato. Terminei bem juntinho, então foi algo assim que agregou muito, até hoje agrega, que eu tenho CRN ativo, então assim, não tenho preocupação nenhuma com isso de passar dieta, de gente, que maravilha, além de endócrino, nutricionista. E pior não é isso, ainda ensina a gente a pegar um peso, tá? Que ela vai contar no próximo bloco pra gente a história dela,
de fisiculturismo com grandes prêmios fora do país. É verdade. Nem eu acredito, Marcelo. Não, eu já passei por tudo isso. Não, e ainda vou perguntar a ela como é que ela fazia essa ginástica, né, gente? Porque se você parar para pensar, olha só, medicina já é um caso pesado. Nutrição e fisiculturista, que é curso integral, né? Medicina integral, né? E você imagina. Até hoje eu não sei. Eu fico olhando lá pra trás, eu fico, gente, como é que eu consegui dar conta de tudo isso? Né? Mas assim, foram tempos que eu assim, amei passar. Muita eu disciplina, faria tudo igual. Exato, eu faria tudo igual, exatamente igual, não mudaria nada. Que bacana. Né? Hoje, assim, eu sou muito realizada com o meu passado, eu vejo que eu fiz tudo que eu podia, tudo que eu queria. E assim, eu sou completa. Agora é só pra cima mesmo, fazer mais do que isso, porque assim, eu sou muito realizada mesmo. E relaxar, faz o quê? Qual o hobby? Academia, né? Eu não tenho. Olha Qual só, vamos lá. A minha mãe me acha estranha. Além de academia, né? Não. Porque, gente... Não, além de academia. Academia, pra mim, já é algo, assim, de compromisso, né? Eu já não uso mais academia. E tem uma mega academia em casa, tá, gente? E pra falar, o projeto da casa dos pais delas é meu, tá? O projeto da clínica e agora o projeto da casa nova. Pois da Maju também. Que vai casar com o Pedro, tá? E o projeto é meu. Pois é, mas assim, a academia pra mim virou um compromisso, mas virou algo também do meu dia a dia. Então acaba que eu vou pra lá pra relaxar? Vou. Mas não é aquele relaxamento, né? Eu não sei relaxar. Isso aí é uma coisa que eu tenho uma dificuldade. Sério? Não sei relaxar. Né? Porque eu sou muito agitada, minha cabeça tá sempre, né, pensando Qual seu signo? Em coisas. Eu sou leonina. Você é leonina? Sou leonina. Ah, o rei da selva, manda em tudo. Mas assim... Pedro, você está ferrado! Ferrado, porque ela é leão! Mas o que acontece? Eu sempre tive esse problema, assim, de não conseguir relaxar. E isso é uma coisa até que eu quero falar para muitos de vocês, que é o seguinte, às vezes a gente acha que é normal ter a mente muito agitada, de não conseguir concentrar em alguma coisa, de não acelerada, conseguir focar, né? de não conseguir, de começar as coisas e não terminar. Tem uma coisa da ansiedade também, que é essa questão da paralisia, de você querer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba que no final você não faz nada. Então eu tinha muito disso. Isso, né? Acontece muito. Até hoje eu tenho um pouco, mas hoje eu já sou mais tratada, vamos dizer. Gente, mas como é que pode uma pessoa não conseguir fazer nada? Você fez tanta coisa ao mesmo tempo, terminou tudo e com excelência. Exato. Não tem como, Maju. Pelo amor de Deus. Não, mas qual que é a questão? A gente tem alguns sinais de ansiedade. E eu ainda acho que ela queria fazer mais, tá? Não, eu faria. Eu tô falando? Mas assim, eu tinha muito essa questão de querer fazer muito ao mesmo tempo, né? Então eu nunca conseguia relaxar. O meu relaxamento, por exemplo, é abrir um artigo e estudar. Até hoje é assim. Então, eu não consigo ficar sem fazer nada. Legal. Assim, meu lazer, deitar aqui na cama e não fazer nada. Eu não consigo fazer isso. Então, acredito que foi isso. Eu gostar do processo, né? E sempre estar agregando. E hoje tá na cama comigo, tá? Tá vendo, né? Relaxando, viu? Pois é. Isso aí. Maravilha, mas exatamente. Eu não sei, assim, ter um lazer a esse ponto de não conseguir fazer nada, mas, assim, sempre fazendo coisas que eu gosto, né? Lendo um livro, eu sou apaixonada em ler livro, então meu sonho sempre foi ter uma biblioteca em casa, e hoje eu tenho, né? Lá no escritório, lá de casa. Então, a gente tem, assim, um lugar que a gente tem bastante livro, e tudo com livro que eu li, porque eu sou apaixonada, é uma coisa que me relaxa muito. Estudar língua é uma coisa que me relaxa muito. Hoje, infelizmente, eu não consigo fazer, mas é algo, assim, que você gosto, gosta, né? Gosta bastante. Gosto, né? Mas assim, não teria muitas coisas para eu citar de relaxamento. Mas são coisas que eu gosto de fazer. Você gosta de fazer. E que me relaxam, que me tiram um pouco daquele ambiente, né, de trabalho. Tudo muito corrido. Entendi. Entendeu? E, gente, olha só. Eu continuo com a Maju, tá? Nós vamos chamar aqui um break, um intervalinho, tá? E eu vou querer que a Maju conte pra gente como o esporte entrou na vida dela, tá? Não saia daí, não. E fica com a gente, tá? Que a gente volta já já. Isso aí. A Vilarejo foi eleita a maior loja de acabamentos do interior do estado pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Com 8 lojas e 26 anos de dedicação, o nosso compromisso com você nos deu a oportunidade de estar entre as maiores do país.
E é graças a você que confia na Vilarejo para tornar o seu lar ainda mais especial que celebramos esse prêmio. Obrigado. E eu aqui na cama com Marcelo Muquice, recebendo uma Ju Lemos, né? Essa médica fantástica, nutricionista, que vai falar pra gente um pouco já do esporte. Eu queria agradecer aos nossos patrocinadores. Agradecer a Todeschini, Coração em Casa, né? Porque, olha, essa cama maravilhosa, esse projeto lindo, tudo é Todeschini. Essa roupa de cama maravilhosa da Quarto Decor. A Copenhague é a nossa patrocinadora, Luminárias da Cidade é a nossa patrocinadora. E se você quer ser nosso patrocinador, é fácil, é só entrar em contato com a produção. E a Vilarejo também, né, gente? Vilarejo Solução em Casa. E aqui, continuando, com a nossa médica maravilhosa, fantástica, Maju Lemos, para falar pra gente como o esporte entrou na vida dela. Então vamos lá, Maju, conta essa façanha, como foi isso? Vamos lá. Eu sempre gostei muito do esporte no geral, né? Sempre tudo que tinha para fazer de Mas desde movimentação. pequena? Tudo que tinha. Quando Desde eu tava, por exemplo, para te dar uma ideia, 4ª série, vamos lá. Eu tinha aula de vôlei na escola, eu fazia. Adorava. Tinha aula de, sei lá, de handball. Fazia. Aí tinha balé, tinha jazz, eu ia lá e fazia. Então, tudo eu sempre fiz. Sempre tava no meio. Que Nunca legal. Deixava nada, sabe? Passar, né? Tinha, eu ia. Era assim. Então, isso foi assim, se postergando, né? Conforme eu fui crescendo, eu fui participando sempre de jogos na escola. E entrou na faculdade, continuei no time da faculdade, enfim. E aí, aconteceu uma situação que a gente estava na final de uma Copa, que a gente estava jogando no handball, e acabou que eu me lesionei. Eu fraturei o Aonde isso, na ligamento. faculdade? É mesmo? Eu fraturei o ligamento cruzado anterior, no joelho. E aí eu tive que operar, eu operei o joelho, sou operado do joelho. É mesmo? Itaperuna, é isso? Foi. Itaperuna, né? Não, assim, eu lesionei em Itaperuna, mas eu fiz a cirurgia no Rio. Mas depois disso, assim, eu não consegui mais pisar em quadra. E aí foi uma situação... Tomou um trauma, né? Não foi nem isso. Eu tentava, só que machucava, assim, tinha aquela dor. Desestabilidade. Entendi. Não era a mesma coisa, né? Não era. E assim, quando eu corria, assim, por tempos, por exemplo, às vezes eu ia num joguinho, mas assim, logo depois meu joelho ficava inchado. Então, acabou que eu saí um pouco da quadra. Entendi. E aí eu fui procurar outras coisas. E foi nesse tempo que eu comecei a pegar mais firme na musculação, porque era aquela coisa, Maju, você tem que fazer a musculação para fortalecer seu joelho, para ficar 100%. Porque na época o médico até falou assim, olha, se você fosse uma idosa e tudo mais, nem precisaria operar. Mas como você é muito jovem, você pratica atividade física, tem uma vida toda pela frente, tem que operar. Porque sempre vai ter aquela possibilidade de você querer fazer alguma coisa e ficar impossibilitado. Exato. E foi aí que eu descobri, assim, minha paixão pela musculação. Eu entrei sem querer
na academia, por conta dessa lesão no joelho. Não acredito nisso. Exato. Sério? Exato. E aí vem a questão. Você nunca, não imaginava? Eu não treinava. Assim, eu ia pra academia de vez em quando. Gente, Entendeu? depois vocês dão uma olhadinha no Instagram dela e olha as fotos da competição e vocês vão ver o que ela acabou de falar. Deixa eu tá? explicar. Porque não tem condição, não. Ó. Se você olhar as fotos dessa mulher, vocês vão falar pra mim, como é que pode? A academia entrou assim na minha vida? Exato. É assim, eu não levava a sério. Eu fazia, né, aquela coisinha, igual todo mundo. E aí foi quando, assim, eu comecei a treinar, que eu falava assim, não, agora eu só tenho isso pra fazer. Não tem mais meus jogos, não tem mais nada pra fazer. Então eu preciso levar isso aqui a sério agora, eu vou fazer todo dia e tudo mais. Só que eu sou muito do 880, né? Eu sou extremos. Extremamente. Então, assim, se eu vou entrar na academia, eu quero competir. E foi assim. Foi Perfil assim de que eu leonina. decidi. Exatamente, foi Né? assim que eu decidi. Então eu já procurei para um nutricionista para me indicar e fui caminhando e fui galgando nisso, competi a primeira vez. Assim, Primeira competição foi aonde? foi em Minas, eu competi Minas. numa federação diferente da que eu tô hoje, E tá? qual é a modalidade? Qual era a modalidade? Era... Eu sempre fui biquíni, sempre competi como biquíni. Como que é isso? Até para as pessoas saberem como lá. que é essa questão do No biquíni. fisiculturismo, a gente tem algumas categorias femininas, Certo. né? Vamos dizer que a categoria mais fininha, mais magrinha é a biquíni, que é a que eu compito. Mas você vê que não é uma pessoa sem músculo, Certo. né? É uma pessoa... E tem uma porcentagem de quilo? Quantos quilos tem? Não. Na categoria existe feminina isso. não existe, né? Não. Na masculina, se você for ver aqueles homens mais grandões, Certo. tem estipulação de peso, de altura, mas é algo assim, um pouco mais Entendi. longe das mulheres. A mulher em si, ela não tem em nenhuma categoria. Ah, não? Até as mais fortonas não Entendi. existe isso. E para você que está assistindo e quer competir, gente, ó, a doutora Maju te bota no foco, Eu tá? acompanho atleta. Aí, ó, acompanha eu preparo atleta. atleta também. Entendeu? É só olhar o Instagram. E aí, assim, tem a biquíni, que é a minha categoria. Tem a wellness, que é uma categoria um pouco mais musculosa, tem aquele pernão. Entendi. Né? E aí tem categorias que são mais atléticas, que é a figure, por exemplo, que já tem o ombro maior, umas costas mais marcado, largas. né? E tem a bodybuilder feminino, o women's physique, que é algo Ou mais seja, extremo. tem uma série de modalidades, né? Tem. É como se Gente, fosse categorias. Pra eu que não a sou gente da chama. área, nem imaginava. São como categorias mesmo. Então, assim, Certo. a pessoa fala, ai, mas mulher que compete fisiculturismo fica com um corpo feio. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem algumas linhas, tem mulheres que gostam de competir em categorias mais musculosas e tudo bem. A gente não tem nada a ver com isso, gente. É lógico, o pessoal claro, fala, ai, não gosta desse corpo. O problema é teu, que você não gosta, né? A gente tem que respeitar. Mas tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta e vive disso. É verdade. E ganha por isso. E ganha por isso. É verdade. Exatamente. Quantos Então, patrocínios, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que respeitar, né? Até, por exemplo, quando eu tô mais seca e tudo mais, tem gente que fala, ai, não gosto, que você tá muito magra, você tá não sei o quê. Mas, gente, isso é transitório, né? Pra uma competição. É só no período da competição, né? Exato. Entendeu? Então, é algo que dá pra fazer, que dá pra sustentar? Não é. Corpo de competição, quando você me vê naquelas fotos do Instagram, não tem como daquele sustentar, jeito. né? É impossível. É impossível, né? É impossível. É assim, é antifisiológico. Mas é o quê? É muita dieta? Ou é dieta? É muito tudo. É muito tudo, né? Tudo. É assim, é dieta muito rigorosa, né? É uma coisa que você não pode sair da linha ali, tem que ser tudo muito calculado, né? Tem a parte de cardio, eu já cheguei em preparação de fazer 2 horas de cardio na escada. Você imagina? 2 horas? Gente. É algo, gente. Meu cardio assim, no sofá. É algo assim. Não tem condição, gente. Exatamente. Meu cardio no sofá, gente. Na cama, né? O máximo cardio meu aqui, ó. É no controle ou na cama comigo fazendo podcast. Por isso que eu escolhi na cama, porque não tem coisa melhor do que ficar na cama. Lugar, né? Não tem. Mas assim, são coisas extremas. Então, é algo que, às vezes, uma pessoa que não é atleta chega lá no meu consultório e fala assim, mas eu quero ficar igual o corpo de atleta. Eu falo assim, não tem como. Porque nem atleta, quando quer, às vezes consegue. É verdade. Né? Então tem essa questão do cardio que é muito intenso, tem o treinamento que assim, às vezes você tá com pouca comida e tem que treinar 1h30, 2 horas na musculação, mais o cardio, então você imagina, né? Pelo amor é de Deus. uma dedicação muito intensa. Extremamente, você vive 24 horas para aquilo ali, literalmente, porque até seu sono impacta no seu físico. Às vezes você não dorme bem, você acorda mais pesado na balança. É algo assim que tem que ser muito certinho na rotina. E muito legal, né? Porque você, além de médica, nutricionista, ainda tem essa vivência, gente, de atleta. Exato. Ou seja, ela dá acompanhamento endócrino, né?
nutricional e de atleta, ou seja, ela passou em todos os âmbitos. Exato. Né? É importante. É uma outra visão. Hoje eu atendo tanto E atende muito atleta, né? Eu atendo muito atleta, porque assim, acontece que se criou um preconceito com atletas na parte médica. Porque assim, você Mas usa, por quê? você toma bomba, eu não quero te tratar. Chega assim. Houveram relatos pra mim que falaram assim, o médico falou que ou eu parava de usar o esteroide, né? Ou eu não ia ser acompanhada por ele. Mas assim, acontece que é uma questão. O paciente que usa o esteroide, né? Ou então a parte hormonal para poder fazer uma competição, por exemplo, ele vai usar independente se estiver com o médico ou não. Então a gente tem que botar no nosso lugar e tá acompanhando aquele paciente. Porque pelo menos se algo acontecer, a gente tá ali para orientar. Tá perto, né? Exato. Não vai ser a gente que vai passar hormônio. Entendi. De forma alguma. De forma nenhuma, né? A gente não passa o hormônio. endocrinologista não passa, né? Só quando é necessário. Não para esse fim. Entendi. Só quando realmente é necessário. Tratamento. Entendi. Hoje, por exemplo, eu recebi uma paciente no consultório com 76 anos e você viu um quadro de sarcopenia nela, que é o quê? Deficiência de massa muscular. Nesses casos, a gente pode entrar com hormônio para ela, para conseguir retomar essa massa muscular. Exato, dela. Porque essa sarcopenia para ela aumenta muito a incidência de queda e fratura. Aí você imagina uma mulher de 76 anos cair e quebrar um fêmur. Osteoporose, né? Acabou. Exatamente. Né? Então, assim, nesses casos, super entra. É pra ela ficar fortuna? Não é, gente. É saúde. Mas é saúde dela. Então, assim, é muito diferente esse quadro do que um quadro de hormônio pra estética. A gente não passa diretamente. Mas nada impede da gente acompanhar. A gente acha que já entra direto com hormônio. Não, de forma alguma. Entendeu? Que legal. Então, assim, são vários tipos de pacientes diferentes. A gente tem que avaliar. Por isso que a gente precisa conhecer a história, entender muito desde lá do início até agora e qual é o objetivo do paciente também. É importante ter esse olhar individualizado. Não é receita de bolo. Quem dera tivesse, né? Muito fácil. O paciente entrou, você vai lá... E essa prescrição hoje de hormônio tá muito comum, né, Maju? Tá demais, uma coisa que né? se fala muito. Todo mundo fala hoje, tá muito polêmico, não tá? Exato, é uma coisa polêmica porque O que você acha? O que você tá achando disso? Como é que é isso? Há um tempo atrás, né, saiu uma publicação do CFM, meio que proibindo, né, os médicos de passarem hormônios para fins estéticos. Sendo que isso, na verdade... Testosterona, né? Hormônios no geral, esteroides. Tá. Oxandrolona, né, e todas essas drogas mais famosas, foi proibido pelo CFM na questão de prescrição, mas isso sempre foi proibido. Isso sempre foi, nunca né? pôde. As pessoas faziam, Consenso. né? Entendi. Então a gente não passa hormônio para fim estético nesse sentido. E aí vamos pensar, né? A gente fala muito sobre a gestrinona, que é o hormônio que está no chip da beleza, né? Que começou-se a passar para estética. Você põe chip, né? Coloca o implante hormonal. Para de chip. Chip é uma coisa muito vulgar. Então, gente, ó, chip é só para TIM, Claro. E Oi. Tá? Exato. Acabou. TIM é só para celular, tá? Não tem isso de chip, TIM, gente. Vivo, Claro. Se você quer ser patrocinador, vem com a gente, tá? Pode continuar, doutora Maju. Chip não pode ser esse nome. Esse nome ficou uma coisa muito vulgarizada, principalmente na parte da internet, se fala muito sobre isso. É uma coisa que, assim, acaba que um tratamento que é muito bom para algumas mulheres, né? Fica com essa coisa de chip, não sei o que lá, e engloba os implantes num saco só. Então, vieram pacientes para mim que usam a gestrinona, por exemplo, como implante, e vê assim, Maju, se eu proibirem a gestrinona, para mim, eu não sei o que vai ser na minha vida. Você entende um peso de um ralado desse? Gente, eu imagino. Porque faz uma diferença total, né? Assim, normalmente a gente passa muito gestrinona quando a mulher ela tem sintomas clínicos associados à parte de endometriose. Então, hoje, para endometriose, é um tratamento, assim, maravilhoso. Tem mulher que muda a qualidade de vida, assim, da noite pro dia, né? É uma coisa incrível. Sério? Nossa, é uma coisa incrível. Então, assim, a mulher que tem endometriose, vamos lá, falando um pouco sobre ela, é uma mulher que tem muito sangramento, que tem muita cólica, e são sintomas... é cirúrgico, né? Não é cirúrgico. Não? Isso aí é de tempo atrás. Isso é coisa velha já. Não é cirúrgico, não? Não tem mais isso de endometriose tirar útero. Aí, ó, Primeira gente, coisa de tá vendo, tudo. ó? Então, endometriose é uma doença inflamatória crônica? É uma doença inflamatória crônica hormônio dependente. Hormônio dependente. Então, o que a gente faz? Então, gente, ó, se você que tá em casa, falaram que você tem endometriose... Não tira útero, gente. Não tira útero aí, ó. Não tira útero. Ouve a doutora Maju, ó. Útero só em último caso. Pensa só, o impacto que tem no seu corpo, tira um órgão do seu corpo, né? É verdade. Primeiro de tudo, a gente tenta fazer com parte não cirúrgica, gente. Algo que não vai agredir diretamente o seu corpo. Né? E a gestrinona, ela vem exatamente para isso. Ela é uma droga antiestrogênica. Como eu falei. E tem fora útero, né?
O quê? Tem. Endometriose fora o útero, e é né? aí que tem essa questão da dor. Porque, vamos lá, o sangue é pra estar dentro do útero. A partir do momento que tem sangue em outros Externo, locais, inflama e dói. Por isso que muitas mulheres têm essa questão da dor, da cólica, que é uma coisa absurda. Entendi. Né? Porque o endométrio, que é a camada que reveste o útero, ela é pra estar só dentro do útero. E na endometriose, quando é fora do útero, esse endométrio ela tá em outros locais. Por isso que tem endométrio, às vezes, que tá no intestino. E aí, toda vez que tá no ciclo menstrual, na hora de sangrar, ela sangra no intestino também. Você entende? Então, Caramba. entra nesse aspecto de dores. E aí depende muito do local que está. E tá né? relacionada a hábito de pessoas também, né? Assim, a endometriose ela não aparece por conta de uma pessoa que tem hábito ruim ou bom. Não. Tá? Não escolhe. Mas lógico, a pessoa tem uma qualidade de vida ruim, saudável. faz muita diferença, faz diferença né? no tratamento. Entendeu? Entendi. Que legal. Então, é assim, é um tratamento que hoje ela tem indicação. Mas não é pra todo mundo. E aí vai uma mulher que quer botar uma gestrinona, por exemplo, pra fim estético, não vai ter uma boa experiência. Aquele hormônio não é pra ela. A mulher que tem endometriose, ela tem excesso de estrogênio. Então, quando a gente usa uma droga que é antiestrogênica, a gente consegue balancear aquilo ali e acaba que é uma boa droga para essa paciente. Entendi. Agora, uma paciente que não tem esse perfil e coloca o hormônio que não é para ela, vai ter efeito colateral. É verdade. E aí se vem esse monte de pessoas falando um monte de coisas sobre os hormônios, só que isso tem indicação. Entendeu? Então, é muito individual. É muito individual. Muito individual. Tem que avaliar completamente o paciente. E essa questão do implante que hoje está todo mundo... Muita gente fica querendo saber, né, doutora Maju? Tá em alta. Boto o implante, não coloco. Ah, minha amiga fez, eu tenho medo. Sim. Como que é isso? Assim, se chega muito hoje no consultório, por exemplo, um paciente faz acompanhamento com um cardiologista, né, Michel. Meu marido, Michel, E aí, cardio. Exato. Amigo da doutora Maju. E aí tem, por exemplo, o paciente tem uma aterosclerose ou trata alguma outra condição cardíaca. E aí o médico fala assim, a mulher tá na menopausa, vamos lá. Tem que pensar na menopausa, que é o contexto que necessita do hormônio, né? E aí o médico fala assim, não usa esse negócio de implante não. Coisa ruim, presta não. Não usa. Já recebi Gente, vários, como é que assim. pode, né? Só que esse cara, como ele não tem o conhecimento, ele pensa o quê? Ele pensa igual as outras pessoas comuns. Implante igual a gestrinona não pode usar para parte cardíaca, então não pode usar implante. Só que a gente esquece que o implante ele também tem na testosterona e no estradiol, que são os hormônios básicos que a gente faz terapia hormonal na mulher pós-menopausa. Entendi. E aí, por que usar implante? Né? Que a gente tem que perguntar. A gente tem como usar o gel? Tem. Já ouviu falar que o mulher gel, usa aquele gel? da pele que gelzinho. já ouvi falar do gelzinho. Tem mulher que usa, muito bem, obrigada. Mas tem mulher que, por exemplo, a adesão é péssima. Agora, tem assim, qual é melhor? O implante é melhor, o gel é melhor? Então, se a gente pensar na questão de adesão, absorção, o implante é muito melhor, né? Muito melhor. Porque assim, até pra passagem da pele é difícil. Tem mulher que não absorve. Então, entendi, assim, o gel, né? Usa o gel, exato. Usa o gel e fala assim, mas eu não tive mudança nenhuma. Agora, o implante, doutora Maju, como é que funciona? É assim, você põe o implante e ali você põe uma dosagem da medicação? Como é que funciona? Não. Só pra gente entender como é que é isso. Os implantes, eles já são prontos. Então, vamos lá. A gente tem que entender que existem dois tipos de implantes, né? Os implantes absorvíveis ou pellets. Presta atenção, hein, gente? Exato. Ou pellets, ou então os implantes silásticos, que são os implantes que têm duração de 1 ano. Então, os absorvíveis têm duração de 6 meses e os inabsorvíveis têm duração de 1 ano, tá? Qual que é a diferença entre eles? Você não fica aplicando, então, né? Dosagem, né? Não. Já bota de uma vez só. A gente já compra eles com dosagem fixa. Já vem a dosagem E aí, fixa. dependendo da paciente, a gente coloca 1 implante, 2 implantes, 3 implantes, 4 implantes, depende da clínica do paciente. Cada implante tem uma liberação diária. E sempre no bumbum? Sempre, né? Tá. Local que tem mais percentual de gordura, que a gente consegue um local ali. Por quê? A gente insere subcutâneo. Entendi. Então tem que ser exatamente na camadinha de gordura. Não pode ser muscular, porque aí interfere na absorção. Aquele marido que gosta de bater na bunda da mulher tem problema? Não tem problema, não. Então, olha, gente, pode botar implante, pá. Não tem problema. Não tem problema, não. Assim, a interferência de liberação não muda muito de mulher para mulher. Lógico que se a gente colocar um implante numa mulher atleta, essa mulher ela vai gastar muito mais hormônio do que uma mulher que é sedentária. Por quê? Pratica muita atividade física, metabolismo, muito acelerado, então gasta mais aquele hormônio, né? Mas, no geral, a liberação ela é bem contínua para todas as pacientes. E aí, cada implante, como ela tem uma liberação diária mínima, a gente consegue dosar muito bem para cada paciente, dependendo da necessidade dela. Entendi. E aí,
quais são as mulheres que mais se beneficiam, né? Por quê? Pensa assim, por que então usar, ao invés do gel, usar o implante? Pô, o implante é muito mais cômodo. Claro, você colocou ali, acabou, esqueceu. Você fala assim, não uso mais nada. Vida for viajar, normal. esqueceu a bolsinha de vida medicamento, normal. acabou. Vida Exato. normal. Então, assim, é uma liberação diária, é uma coisa que, assim, não vai ter erro. O que é ali absorvido é o absorvido e acabou, né? É verdade. Então, assim, a segurança é muito maior nesse sentido. E preconceito? Tem muito ainda? A mulher que fala assim, eu não quero colocar, eu tenho medo. As mulheres em si, existe muito preconceito? A maioria que tem ainda esse medo, eu desmistifico muito no consultório. Né? Porque se a gente for pensar... A confiança, né? Exato. Se a gente for pensar assim... o implante ele é só mais uma via de administração de um medicamento. Da mesma forma que tem intravenosa, que tem oral, que tem transdérmico, é o implante. Então o implante ele não é nada absurdo. Entendi. Né? Não é esse bicho papão como muita gente coloca, né? Não é, porque criou-se essa imagem por conta da gestrinona. Porque aí começou a vir um monte de mulher. Parecia esse dia na Globo, né? No Fantástico. É verdade. Uma mulher cheia de acne. É verdade. Porque foi o que fez em mim. Né? É verdade. Mas foi por conta da gestrinona e médicos que não sabem o que estão fazendo. Que acham que assim, vou dar um físico legal pra essa mulher, vou melhorar, vou emagrecer ela, vou dar uma gestrinona. Como se a gestrinona fosse fazer o trabalho, né? Mas a gente não usa a gestrinona pra estética. Não, né? Não pode. E Maju, quem que não pode usar um implante? Existe contraindicação? São mulheres muito específicas, em condições muito específicas. Normalmente a história de trombose não vai entrar nisso aí, tem que ser algo que tem que ser avaliado. Entendi. Talvez com um cardiologista em conjunto. Mas são situações muito específicas e depende muito do hormônio. Mulher que fuma? Mulher que fuma pode usar, né? Principalmente parte de terapia ou reposição hormonal. E é uma coisa engraçada, porque mulher que fuma tem que usar um estradiol um pouquinho mais alto na terapia de reposição hormonal. Elas são um pouco mais resistentes. Sério? Então, a mulher que fuma, se a gente colocar uma dose usual de uma paciente da idade dela, ela não vai ter muita resposta. Então a gente tem que colocar uma dose um pouquinho mais alta. Mas só esse caso, assim, não tem contraindicação direta. Entendi. Tá? Então tá vendo, gente, quanta coisa que a gente está podendo ver hoje nesse programa com a doutora Maju para tirar esses medos, esses receios. Né? E eu queria perguntar também, doutora Maju, a questão que acontece muito na questão da menopausa, né? Porque assim, eu tenho várias clientes que viram para mim e falaram assim, Marcelo, tem um calor absurdo de noite. Como que é isso tudo? Qual o momento de procurar ajuda, né? Sim. E como resolver isso? Vamos lá. O que a gente mais percebe? Hoje a gente já tem estudos, né, que mostram que os sintomas da menopausa, eles começam 10 anos antes de realmente acontecer. Sério? Então vamos colocar aí que a mulher, ela entra na menopausa com 50 anos. Aos 40 anos, ela já começa a ter sintomas de um declínio hormonal. Lógico, ela não vai ter fogacho, esses calores, não vai ter nada exacerbado. Eu tenho uma cliente que fala assim, gente, chega da noite e começa a arrancar roupa. Exato. Aí eu falei assim, o marido gosta? Eu falei assim, não, porque eu suo, não consigo fazer nada. Não consegue fazer nada, não quer, né? Faz a menor diferença. Exato, mas assim, quando pensar, por exemplo, uma mulher que fica com o hormônio mais deprimido do nada, uma irritabilidade, então começa mais ou menos no humor. Né? E aí, ao longo dos anos, vai ficando cada vez mais acentuado, começa a preocupar mais, é aí que ela vai procurar uma ajuda, né? Exato. Porque já tá lá na frente. Só que, como essa mulher ainda não parou de menstruar... Simula até uma depressão, né? Simula. Eu vou te contar uma história de uma paciente. Mas assim, essa pessoa, como ela não parou de menstruar, elas nunca vão pensar que é por conta da menopausa. Elas pensam que é qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Menos a menopausa, porque fala assim, pô, ela ainda sangra. É então verdade. não é problema Não tô hormonal. na menopausa, né? Não é problema Mal hormonal. sabe ela, né? Só que a gente tem uma fase chamada climatério, que ela pode acontecer até 5 anos antes, que é quando realmente intensifica muito esses sintomas, né? Que é a pré-menopausa, basicamente. Então, às vezes, fica com um ciclo mais irregular, às vezes passa mais o ciclo, às vezes vem 2 vezes no mês. Então, quando começa a vir um pouco estranho, já começa a pensar nessa questão de declínio hormonal, né? Mas a menopausa em si, a gente tem que começar a tratar principalmente quando começam a aparecer sintomas que incomodam, principalmente em humor. Porque quando começa a vir sintoma vasomotor, que é o quê? Os fogachos, quer dizer que já tá... Já tá lá na frente, né? Lá embaixo, a questão de nível hormonal. Então, o ideal é sempre... E aí entra com a reposição? Já entra com a reposição. Já entra com a reposição. Vou te falar, a minha mãe faz reposição hormonal desde os 40 anos. Minha mãe tem 50. Sério? E é linda, tá, gente? Exato. Entra aí no Instagram e olha a mãe da doutora Maju. A minha linda. mãe... É igual, são iguais.
Você botar do lado são irmãs, tá? A minha mãe, hoje ela tem 50, ela começou aos 40 anos. Mas sem sintoma nenhum, né? Sem sintoma nenhum. Ela já entrou pra prevenção, né? Exato. E assim, ela fez 8 anos com outro médico e nos últimos 2 anos ela vem fazendo comigo. Com você. Exato. Então assim, a gente vai descobrindo, a cada momento a gente vai reavaliando e a gente às vezes troca as dosagens dos hormônios. Nunca é a mesma coisa, até porque, assim, em cada momento da vida a mulher tá de uma forma. Então, tem momentos que ela tá muito bem, que não precisa de muita coisa, mas tem outros momentos que ela já, mas eu já tô mais caída, libido já não tá mais a mesma. Então, a gente tem que ir modulando de acordo com a mudança dela. E o libido também mexe, né? Mexe bastante. Nossa, mexe muito. Mexe muito. E tem como dar um jeitinho no libido? Depois, porque... Moço, vamos lá, conta pra gente. Estradiol é o hormônio da mulher. Então, ó... Sem o estradiol, mulher tá não é mulher. Tá ruim em casa, tá ruim no pega pra capar... Tá? Você não pode deixar, liga para a doutora Maju precisa urgente. Estradiol. Estradiol. Ó, gente, vocês vão estragar o homem em casa, mas é isso aí. Tome estradiol e estraga o marido. Olha só. Tá? A gente tem que quebrar Procura a esse doutora mito. Maju, porque vai ficar tinindo. Presta atenção. A gente tem que quebrar esse mito, porque sempre que fala de libido... Porque sempre tem, né? Pensa fica na aquela... testosterona. Exatamente. Só que, vamos lá. E todo mundo às vezes quer falar e fica sem jeito, fica com vergonha, vou te falar não que fica? não tem muito isso, não tem não? Fácil, mas eu tô ruim mesmo, não mesmo? quero ver meu marido e é isso. Dá um jeito aí. Fala mesmo. É mesmo? Tem muito então, isso não. Então tá vendo, ó? Tem muito isso não. Fala mesmo que tá incomodando. Tá incomodando, não né? Falar, né? Mas assim, muita gente acha que a parte da libido tá muito associada à testosterona. Ah, tá com libido ruim? Dá testosterona. Todo mundo. Não adianta não. Não, né? Tem mulher que tá com testosterona lá em cima e tá zero libido. Então, assim, tem que ter ali... Tá com a testosterona alta e o libido tá ruim, né? É porque a gente fala que a libido é multifatorial. Então, ela depende de vários fatores. Às vezes não é nem hormonal. Entendi. Às vezes ela não tá bem com o marido dela E mesmo. masculino também você atende, doutora Maju? Atendo. Normalmente, assim, eu sempre falo, meu público-alvo é mulher, né? Mas eu atendo também o público masculino. Normalmente, o meu público masculino tanto são pra os questão maridos. hormonal também, então, os maridos. Exato. Não tá bom em casa, vai na doutora Maju, que meu estradiol tá lá em cima. Pra acompanhar. Amor, me ajuda. Vem cá, porque não tá dando certo, não. Exatamente. O meu público, assim, na maioria é mulher, mas eu atendo muito os maridos, porque os maridos têm que acompanhar. Legal. É verdade. Fala assim, mas lá em casa não tá bom, então bota ela, ele nem quer ir. Ele chega lá e fala assim, vim porque minha mulher mandou. Sabe aquela coisa? Eu sei. Mas, assim, acaba que ele sai super satisfeito e o que tem que acontecer realmente é o casal andar junto, né? Verdade. Não adianta um tá lá e outro aqui. É a mesma coisa que acontece quando a mulher vai procurar ajuda. E faz toda a diferença, né? Lógico, faz diferença no relacionamento, né? Faz diferença, ainda mais que normalmente mulheres de menopausa estão com relacionamentos 20, 30 anos. É verdade. Né? Então tem que ter uma coisa ali pra dar uma melhorada. Gente, eu acho que eu vou a doutora Maju. Tem que ver com o Michel, que tá precisando. Eu acho que eu vou ver minha testosterona. Tá? Ó, se você que tá assistindo e tá achando que o negócio de casa não tá bom, procura a doutora Maju, tá? E nós vamos agora pro próximo bloco, tá? Vamos dar uma pausa rapidinho e já eu volto com a doutora Maju e eu vou perguntar uma coisa, doutora Maju, que tanto mulher tem quanto homem, tá? Já eu volto para a pergunta para vocês, tá? Fica aí e não perde não, porque é na cama, é com Marcelo Muquiz. A Vilarejo foi eleita a maior loja de acabamentos do interior do estado pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Com 8 lojas e 26 anos de dedicação, o nosso compromisso com você nos deu a oportunidade de estar entre as maiores do país. E é graças a você que confia na Vilarejo para tornar o seu lar ainda mais especial que celebramos esse prêmio. Obrigado.
E de volta com o programa Na Cama com Marcelo Muquiz, estou aqui com a doutora Maju. Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Gente, ó, olha esse pijama que a Jorge hoje colocou em mim aqui, ó, todo de cachorro, tá vendo, ó? Doutora Maju tem um cachorrinho, né, doutora Maju? Tenho dois, que arrumei tem mais um agora. Tenho dois também. Então, agradecendo os nossos patrocinadores, a Jorge, que agora está em Macaé, que é uma franquia maravilhosa de pijama, lingerie e cueca. Eu queria fazer uma pergunta à doutora Maju, que eu não fiz no bloco anterior, e eu queria tirar agora uma pergunta, que é o seguinte: homem também pode usar implante, né, doutora Maju? Pode, inclusive tem alguns pacientes que têm já. Aqui, já em Macaé mesmo? É? Uhum. A gente tem eu vou algumas colocar dosagens. Doutora Maju, eu vou lá pra você precisa. colocar, tô precisando mesmo. Tem que avaliar, ó, a gente já começa assim, tem que avaliar. E eu tenho um amigo de São Paulo, que ele estava até falando pra mim, ele colocou um implante lá, e o médico dele colocou até uma porcentagem de Tadalafila. Dá pra gente É isso mesmo, né? E que diz que é bom pro esporte também, né? Sim, sim. Não é? Vamos lá, qual que é a questão? Dá pra botar Tadalafila até em mulher. É mesmo? Melhora a parte de orgasmo no geral. É mesmo? Então, em algumas mulheres em específico que tem mais dificuldade, né? A gente pode pensar na probabilidade. Mas tem que avaliar uma série de coisas, pra pensar. Olha isso. É uma vida maravilhosa na cama. Entendeu? Aí, ó, tá vendo? Até a mulher melhora o orgasmo. Com Tadalafila eu nem sabia, achei que só homem pudesse usar. Exato. É bem legal porque aumenta um pouco ali da irrigação do clitóris, né? O verdadeiro implante do amor, gente. Exato. Mas assim, falando da questão do implante do homem. Do né, homem, do masculino. Exato. A gente tem dosagens maiores no implante hormonal para homens. Atualmente a gente também só consegue... no bumbum, né? Isso. Atualmente a gente só consegue utilizar o pellet, que é o quê? Um implante absorvível. Então a gente não faz o implante. Isso, a gente não faz o implante de 1 ano para homem. Ah, tá. A gente consegue alcançar níveis hormonais ótimos. 6 meses? Isso. Tá? Então, nesse implante, a gente consegue alcançar níveis, assim, que são excelentes. E é dolorido, excelentes. doutora? Porque eu tenho tanto medo. Não, é ótimo pra fazer. Como é que bota vamos lá. Vamos lá, coloca. A gente faz uma anestesia local, subcutânea, então é bem tranquilo. O que mais arde é a anestesia. Vamos lá, pra você entender a situação. Mas é o quê? Dá um corte? Dá um cortezinho bem fininho, nem fica cicatriz. Tá. Pra você ter uma noção, a gente nem faz ponto. Sério? A gente fecha por segunda intenção. É mesmo? A gente só aproxima as bordinhas e coloca o curativo. O curativo. Então nem fica marquinho. E é o quê? É grande esse implante? É pequenininho? Como é que é? Bem pequenininho. O de estradiol, por exemplo, é menor do que a finura de uma é pequenininho. unha. Eu achei que era... É bem pequenininho e ele absorve, então você acaba que não sente. Depois de um tempo, você nem lembra o local que colocou. E assim, por exemplo, quero sentar, tô dirigindo, é incômodo, não... Sem incômodo nenhum, você não sente mais, faz parte da vida. Entendi. Então, se o marido quiser também bater, gente, quem tem marido com marido, pode usar também, né? Tem pode problema. Usar. Então, pode usar. Doutora Maju, tem horário amanhã, me atende? Porque olha eu vou só. lá amanhã. Olha só, é igual a gente falou pra mulher. Eu vou lá amanhã. O implante do homem também é cômodo. Eu tenho paciente, por exemplo, que tá toda hora viajando, toda hora não sei o quê. Não vai ficar fazendo. É cômodo. Não vai ficar fazendo terapia hormonal injetável. Tem paciente que prefere, tá tudo bem, né? Desde que ele sabe que vai ter uma injeção ali mais contínua, né? Vai ter que fazer uma injeção de testosterona. Mas o implante ele é super cômodo pro homem também. Então é algo que, assim, gosto bastante. O efeito é maravilhoso. Em níveis laboratoriais, a gente atinge um nível ali que não é suprafisiológico, ou seja, não vai além do que precisa. Entendi. Né? Fica no limite ali, bem lindo. Gente, e a gente às vezes ouve falar também a questão do hormônio com questão de infarto, de câncer, trombose. Isso, por exemplo, uma pessoa quer colocar, ela não sabe se ela tem predisposição a câncer. Como fazer isso? Vamos lá. O que a gente tem que entender, né? Quando a gente fala de colocar implante, né, a gente tem que partir do princípio que esse paciente precisa. Então, a gente não vai colocar implante em ninguém sem que não precisar. necessita. Exato. Então, por exemplo, vamos falar de homem que está com uma testosterona super Por exemplo, eu quero botar. Como é que seria o caso? Precisa avaliar mesmo, precisa avaliar seus exames laboratoriais inicialmente. Entendi. E ver se você tem sintomas associados. Entendi. Então, olha só, vou botar implante. Se você não tiver indicação, não vou colocar. Entendi. Simples assim. Questão de indicação. Exato. Então, caso eu queira colocar, você vai me pedir uma bateria de exames. Isso. E a gente você vai conversar. verificar e vamos conversar. Isso. Tem que ter a conversa também, porque às vezes no exame não está lá explícito que você precisa, mas e na no sua sintoma clínica, existe. Tem. Exato. Então, entendi. assim, o exame laboratorial e sua clínica, elas têm conta que ser... muito, Elas né? têm que ser balanceadas. Não é só o exame que conta, mas também não é só a clínica que conta. Entendi. Entende? Então tem que ser algo Porque ali... sempre dizem que a clínica é, como é que é? Soberana. Clínica soberana, né? Exato. Exato. Então
Então a gente tem que avaliar tudo, né? Não é algo assim, quero botar e vou colocar no outro dia. Entendi. Né? Mas pensando na questão do homem, vamos pensar assim, risco cardiovascular, né? No geral, para infarto. Se você tem uma testosterona muito baixa, o seu risco cardiovascular aumenta muitas vezes. Então, o uso do hormônio não vai ser o que vai aumentar seu risco cardiovascular, é o que vai te proteger. Entendi. Então, o que aumenta risco cardiovascular com o uso da testosterona? Níveis suprafisiológicos, ou seja, níveis que não deveriam estar, né, nos seus exames. Né? Exato, que é o excesso, na verdade, que aumenta dose cavalar, né? É a mesma coisa da mulher. Reposição hormonal dá câncer? Claro que não. Porque a gente ouve muito falar isso, você não pode fazer reposição hormonal porque dá câncer. Não tem nada a ver? Nada a ver. O que acontece é quando a mulher tem câncer de mama, né? E aí sim deve se avaliar, né, e entender um pouco melhor dos tipos de receptores e tudo mais, né? Mas hoje eu já tenho no consultório paciente que eu faço estradiol vaginal para melhorar um pouco mais da secura vaginal. E que não aumenta. Hoje a gente tem um estudo novinho, que inclusive saiu mês passado. Porque não absorve muito pro corpo, não né? Não tem absorção sistêmica. Não tem uma dose muito baixa. Entendi. Então, um estudo que saiu no mês passado, inclusive, muito novo, falando sobre E melhora a lubrificação também, né? Exato. Porque é uma das Se você não está tão lubrificada, não perca tempo. Aí, ó, doutora Maju, estradiol vaginal para lubrificar. Tá vendo, gente? Como é importante a gente tirar esse preconceito, parar para ouvir, ouvir o que a doutora tá aqui falando. Isso é maravilhoso. Se você tem dúvida em casa, marca uma consulta, vai numa profissional, entendeu? Tá? Esse negócio de ficar só naquela coisa, puxa a gavetinha e pega um negocinho para... Não, escorregar não. Vai na doutora Maju. Entendeu? Né, doutora Maju? Ele é meu fã, tá vendo? Mas gente, é verdade. Eu já vou marcar uma consulta mesmo, quero fazer um implante, quero botar um implante. Mas olha só, foi o que eu tô te falando. Deve ser avaliado, né? Porque, por exemplo, se a gente coloca sem indicação, pode trazer mais risco do que benefício. Então, a gente tem que colocar o pé no chão e ser sensato. Claro. Porque tem gente que chega lá e fala, não, porque eu quero. Eu falo assim, não, de mim você não vai ter. Você pode procurar outra pessoa que vá cruzar essa linha, porque eu não vou dar mais malefício do que benefício pro meu paciente, né? Então, tudo tem que ser dosado. E o meu marido sempre fala, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E foi por isso que a gestrinona ficou muito falada, porque ela é um hormônio maravilhoso para algumas mulheres. Agora, para outras, infelizmente, não funciona, né? Legal. Não funciona. Exato, entendeu? Tá vendo, gente, como que é o programa Na Cama com o Marcelo? É informação, e isso é muito legal. E uma coisa que eu queria perguntar à doutora Maju, que eu sei que muitas mulheres têm e têm preconceito, ou muitos homens também têm preconceito. A candidíase, doutora Maju? Muito legal. Muito legal, não é? É um assunto muito bacana. Então. Porque, assim, a candidíase, ela vai muito além do que só uma infecção vaginal. Então, ela tem hoje já uma ligação direta com a parte intestinal. Então, um paciente que come muita comida açucarada, muito industrializado, tem muita mais tendência a ter candidíase. É mesmo? Por vezes, a gente só trata a candidíase dentro do consultório só ajustando parte dietética, melhorando a parte intestinal. Então, a mulher que tem candidíase de repetição, olha o intestino dessa mulher. Vê como que tá a alimentação dela. Deve estar toda errada, né? Ficar só usando antifúngico. Você vê, usa antifúngico, melhora um mês, volta no outro mês. Volta de novo. É a mesma história. Ah, doutora, eu passo a pomada, melhora e volta. Pomada, melhora e volta. Não adianta, Você acha que isso aí é tratamento? Não é. Não. Então tem algo errado. Tem muito a ver com disbiose? Tem muito a ver. A disbiose intestinal que a gente fala, né? Que é esse desequilíbrio biótico. Que é o quê? O desequilíbrio da microbiota intestinal. Que, consequentemente, a gente tem um desequilíbrio da microbiota vaginal também. Isso. Então, nosso corpo, gente, ele é interligado. É verdade. Né? E a candidíase ataca também aos homens. Não é só a mulher. Exato. Né? Isso precisa ser falado também. Né? Exato. Então, essa recorrência, logicamente que o tratamento agudo, que é o quê? A pomada, vai ajudar para o alívio imediato. Mas se a pessoa tem recorrência, tem que avaliar outros fatores. O que pode estar causando isso? Né? E tem todo o fator comportamental também, que é muito importante, né? Ficar usando roupa muito apertada, vai pra praia, fica usando biquíni muito molhado. Tem que haver essa mudança comportamental também. Não adianta só falar, vou mudar seu intestino aqui, tá tudo bem, né? Porque não vai continuar, assim, né? Exato, vai continuar aparecendo se não tiver as condutas necessárias. Entendi. Questão de usar sabonete, nada disso, não nada pode, funciona, não né? pode usar sabonete. Não pode. Não. Sabia não. Para fazer a lavagem vaginal no banho? Não pode. Tá vendo, gente? Não usa sabonete. Muda muito o pH vaginal e isso vai acontecer o quê, né? Vai promover que aumente as bactérias ruins e diminua as bactérias boas.
Fantástico. Não pode usar sabonete para limpeza íntima, não. Então, e agora, doutora, queria que você falasse um pouquinho sobre o Outubro Rosa. Está chegando, né? Muito importante. Né? Que é importante da gente falar, né? Assim, que é associado a câncer de mama, né? Mas querendo ou não, ele engloba todos os outros, Hoje né? a gente já fala muito do Outubro Rosa, muito associado à parte de saúde da mulher, no geral. Né? Uma coisa que, assim, gosto muito até de falar, que é a questão da HPV. Muitas mulheres têm lesões de HPV e não cuidam e chega lá por volta de 35, 40 anos são acometidas por câncer associado. Como é que a gente vai avaliar? Por parte de preventivo, Papa Nicolau, que só vai ser avaliado se for na ginecologista. Então não adianta só fazer hoje o ultrassom, fazer a palpação, não tem nada, tá tudo bem. Acho que tá tudo certo, né? Tem que fazer. O quanto eu vejo menina nova, de 28, 30 anos, com lesão, assim, que é perigosa, sabe? Aquela lesão que você fala assim, se deixar, daqui uns anos vira câncer. Vira câncer. Exato. Então é uma coisa assim que. E o HPV é o quê? Você consegue identificar em casa? Um vírus. Mas você consegue identificar? Não. Tem que ir na ginecologista. Tem que ir na ginecologista. Por isso que eu falo. Não é uma coisa que aparece, que tem sintoma. Igual, por exemplo, tem um nódulo, ou é uma coisa que você sente, ou então é um nódulo ali que te incomoda, nódulo que não fica muito legal na palpação, né? Então é algo que já você levanta suspeita. Agora o HPV não. Não, né? Então o HPV... E daí muitas meninas novas, né? Sim. Tem vacina para HPV, doutor? Tem. E deve ser feito. Por exemplo, tem gente que fala assim, mas começou relação sexual, já pegou o vírus, não adianta mais tomar vacina. Não, tem que tomar vacina. Tem que tomar vacina. Independente se já começou relação sexual ou não. Porque a gente começa rastreio no SUS a partir dos 25 anos. Porém, hoje as meninas começam a ter relação sexual muito mais cedo. Então já tem que começar o rastreio muito mais cedo. 25 anos, gente. Não tem mais como ser só com essa idade, né? Então a gente tem que começar desde antes. A menina começou a ter atividade sexual, já começar a avaliar. O Outubro Rosa não é só para câncer de mama, a gente tem que conscientizar mais sobre essa questão da saúde da mulher, né? Que é o que a gente fala. É a saúde da mulher mesmo, né? É a saúde da mulher. Não tem jeito. É geral, né? E você atende criança também? Criança que eu falo assim, adolescente, menina adolescente. A partir dos 12 anos, normalmente, eu já... Dos 12 anos? Eu já tenho pacientes hoje com 12, 13 anos. Normalmente, assim, eu recebo muita menina que tem muita dismenorreia, né? E a dismenorreia cólica. Né? Dores intensas ou então aqueles sintomas de TPM que são muito, assim, que impactam na qualidade de vida. Mas já pela menstruação precoce? Não, 12 anos não é precoce mais não, Marcelo. Não, tem menina menstruação com 8 anos. Que isso? Sério? E isso devido ao que? Você acha que é alimentação? Assim, hoje se há um debate sobre isso, né? Não se sabe o porquê as meninas estão menstruando mais cedo. Com 8 anos? Que isso? Então, não se sabe por quê, mas se falam, pode ser por questão de exposição hormonal da mulher, da mãe. E você acha hoje o quê? As mães, elas estão muito mais abertas para esse assunto com as filhas ou não? Porque eu sei que quando... Eu lembro da minha irmã achou que tinha se cortado no banheiro quando ela teve menstruada. Não, hoje já começou a chorar mais. E gritar, mamãe. Mas as mães hoje falam abertamente com as filhas? Hoje falam e é muito interessante porque a internet ajudou as mães a se aproximarem. Porque hoje elas conseguem mostrar de outras formas. Antigamente, o que tinha? Nem TV informava, né? Atualmente, se você procurar um vídeo mais informativo, né, que tem mais ilustração, você já consegue mostrar para aquele adolescente, né? Transmitir uma imagem. Exato. Tá vendo? Então, hoje é muito mais aberto. Eu achava que ainda tinha aquele tabu dentro de casa, não vou falar para minha filha, não existe isso. Não tem que ser falado. Então, isso, mas é porque não imaginava. Não, tem que ser falado, porque as meninas hoje já saem de casa muito cedo. Antigamente era com 16, 18 anos que você saía. É verdade. Hoje com 13, 14 anos tem menina já em festa. Né? Verdade. Então tem que ser falado, né? Toda essa questão de saúde da mulher em si, ela tem que começar muito mais cedo. E aí quando a gente fala de saúde da mulher, tem outra questão em outro extremo que a gente tem que conversar. Porque a gente se fala muito assim, prepara muito a menina para a primeira menstruação, prepara a menina para a primeira relação sexual, mas não prepara... Mas a mãe prepara isso? Hoje já se prepara. Hoje já se prepara. Hoje, se não é a mãe, o pai não pode saber, né? Não, mas hoje, se não é a mãe, é na escola. Na escola. A menina já sabe. Ela sabe as amiguinhas, né? Ela já sabe que vai acontecer aquelas mudanças. Ela já sabe que ela vai ter aquele período na vida dela. Mas não se fala sobre os sintomas de menopausa.
Não fala, não né? prepara a mulher para aquele Pro que vai acontecer, né? Que é o normal. Que é o normal. Que vai acontecer com todo mundo. Claro. Né? Então, muitas mulheres hoje não sabem identificar que estão passando por esse período. Tem mulher que entra em menopausa com 45 anos. Então, você imagina quando que ela começa a ter os declínios hormonais dela. É verdade. Né? Então, isso tem que ser falado. Chegou acima de 40 a mais, né? Que é o mais comum, é começar a avaliar os sintomas. Né? Se mudou o padrão de humor, um humor que não é normal. Cabelo, né? Tudo mexe, mas né? É tudo. Humor, cabelo. São todos na verdade, todos os pontos que fazem a mulher ser mulher. Entendi. Ou então, os pontos que ela tem muito ali forte e do nada começa a mudar. Entendi. Começa a ser um padrão, por exemplo, um padrão mais chorona, que ela não é. Costumava ser aquela mulher forte, que pegava tudo em casa, colocava tudo nas costas e ia. Então já começa a ser aquela mulher que já fica com mais medo, com mais insegurança. Começa com um quadro meio de depressão, né, doutora? Começa com um quadro mais de humor. E ela acha que é da vida. Que é depressão e não é, né? Não, nem acho que é depressão, porque hoje, como tem muito tabu com o hormônio, também há um tabu com medicamentos psiquiátricos e com procurar psiquiatra. Entendi. Psicóloga, né? A gente já avançou muito, mas ainda tem. Então, assim, nossa, mas usar medicamento psiquiátrico? De forma alguma. Não tenho isso. Mas o início da menopausa pode parecer que seja depressão. Pode. Não? Aí eu até fiquei de contar um caso pra você, que foi uma paciente que chegou pra mim, uma das minhas primeiras pacientes. Comecei a atender, e aí ela chegou pra mim e falou assim, mas eu tô muito ruim, eu já pensei... Emocionalmente. Já pensei em tirar minha vida, algo bem assim... Sei, bem pesado, que me né? impactou muito. E aí eu comecei a conversar com ela e toda a clínica condizia ali por uma deficiência, né, associada à parte hormonal, principalmente da testosterona. E aí eu falei assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir mais exames pra você, mas eu não preciso nem pedir exame pra saber que você precisa de uma testosterona no seu quadro, né? E aí, dei a testosterona pra ela. Em 2 meses a mulher voltou, eu não conheci... Outra mulher, né? Ela na recepção. Eu vi o nome, olhei, tipo, é ela mesmo, né? Tinha pintado o cabelo, tava com a pele diferente. Outra mulher, né? Mas outra mulher. Você não tem noção. E aí, assim, foi ali que eu dei o estalo. Eu falei assim, é isso. O pessoal tá se entupindo de medicamento psiquiátrico. E assim... Não, mas o que você tá falando aí aconteceu um episódio parecido comigo. Porque eu tive uma depressão pós-Covid. E acabou que naquela confusão da minha pós-depressão, na minha depressão pós-Covid, eu procurei um endócrino e eu tava assim, como você tá falando dessa mulher? Entra, não sabe o que vai fazer da vida, aquela tudo negro, tudo obscuro. O médico me fez uma série de perguntas, ele virou pra mim e ele falou assim, deita ali na minha maca, eu vou fazer um injetável em você. E a doutora Maju faz injetável, tá, gente? E ele me fez um injetável. Quando eu cheguei em casa, Michel virou pra mim e falou assim, você tomou o quê? Eu falei assim, eu não sei. Só sei que me deu, era outra pessoa. É muito legal. Maju, eu era outra pessoa. Meu humor foi do 0 a 100. De um dia pro outro. Tudo que eu não queria fazer, voltei pra vida. Então isso é real. É real. É só ter assim, alguém que consiga identificar e que consiga ouvir. Precisamos de outra dose. As pessoas... Precisamos de outra dose. Meu Deus. As pessoas, o que acontece? As pessoas hoje não querem ouvir. Maju. Então, às vezes, no seu relato, o médico pegou uma coisa ali... É verdade. Que ele já falou, é isso então. Foi ali, fez, acabou e você ficou outra pessoa. Então, o que foi a mudança aí? O que foi o diferente? Foi a escuta dele. Exatamente. Ele te escutou. Então, gente, para pensar nisso. Não tá bacana? Procura aí, ó. Olha quanta informação que a gente teve hoje. Entendeu? Doutora Maju vai te orientar, vai conseguir colocar para você. E olha só, vou dar um spoilerzinho, tá? No próximo programa, nós vamos falar um pouco da questão disso aí que a doutora Maju falou, dessa paralisia, né? Da falta de vontade. Nós vamos ter uma profissional para falar sobre isso, da ansiedade, tá? Eu vou trazer uma psicóloga para falar sobre esses assuntos, que tudo que a doutora Maju colocou aqui hoje, tá? Mas continua, doutora Maju. Você estava falando sobre a questão dessa falta de paciente, né? Dessa Isso. paciente. Então, assim, ali foi um divisor de águas para realmente entender o quanto o hormônio impacta na vida da paciente. Logicamente que foi aquilo que eu falei, né? Bem no início, e é uma coisa que eu sempre gosto de reiterar, é que o hormônio ele tem que ser
ele tem que ter indicação. Tem que ter indicação. Não adianta achar que tudo o hormônio vai resolver. Vai servir para todo assim. mundo e é específico para cada um. É específico para cada um, em questão de dosagem, em questão do que vai usar. Então, é um assunto que a gente tem que desmistificar. E para tirar o tabu, a gente tem que fazer da forma certa. Entendi. Uma menina pode precisar de hormônio? Pode. De 12 anos? Pode. Isso pode acontecer, não? No caso de 12 anos, não no sentido de deficiências, né? Se a gente for ver, provavelmente se ela precisar de hormônio, ela vai ter uma patologia que está muito associada ao não desenvolvimento de caracteres sexuais. Então aí já são outros 500. Sério? Né? Isso aí, são outras coisas assim que a gente... Aí já entra, aí o quê? Qual médico se procura? Normalmente são ginecologistas. Ginecologista mesmo, E né? aí o ginecologista trabalha muito com endócrino. Né? Porque normalmente tem problemas de desenvolvimento, então assim, é algo que é um pouco fora dessa caixa da reposição hormonal que a gente tem falado, né? Mas assim, uma menina, por exemplo, de 25 anos pode beneficiar de hormônio num tratamento de TDPM, que é o Gente, eu tava aqui no tópico, perguntar sobre TDPM, porque muita gente só fala em TPM. Fala pra gente sobre TPM. TPM, né? A gente sabe que é todos aqueles sintomas, o transtorno pré-menstrual que vem, né, de acordo com a oscilação hormonal da mulher. A TDPM, o que é? É o transtorno disfórico pré-menstrual. E esse aí, gente, tem CID, ou seja, tá dentro do livrinho de doenças. Tem CID? Tem CID. E por que disso, né? Plano de saúde sempre pede pra você botar um CID. Pede. E aí, se não botar um CID, tá ferrado. O que acontece, né? Vamos dizer que é uma TPM exacerbada. Então, o DTPM, isso? É além? Isso. É um sintoma que impede a mulher de fazer as atividades do dia a dia dela. Entendi. Que impacta na qualidade de vida que a gente fala. Então, se é uma mulher que, por exemplo, quando tá nesse episódio, só quer ficar em casa, não consegue trabalhar, é uma coisa que a gente já pode avaliar dentro da TDPM, né? Então, como é que a gente faz para melhorar os sintomas de TDPM? Bloqueando ela, mostrando o corpo de que ele não tem que ficar nessa oscilação hormonal, né? Ficar bem ali estável para não ter esses sintomas. Com medicação? Normalmente com a gestrinona. Ela entra muito legal aí. Entendi. Então, a menina de 25 que pode estar no anos, implante. Que pode estar no implante. Mas assim, muitas mulheres, por exemplo, usam gestrinona vaginal, que entra muito legal. Tem mulher que não quer botar implante. E assim, gente, não é a única via de administração. Entendi. A gestrinona vaginal ela é maravilhosa também. Só que... Não é a única solução, né? Não é a única forma de fazer a gestrinona. Então, a gestrinona vaginal, ela entra muito bem. Ela é bem absorvida. Só que vai entrar em algumas situações que, por exemplo, quando a gente administra um tipo de hormônio via vaginal, a gente pode mudar a conformação de microbiota. Então, pode ter mais tendência. Uma mulher que tem candidíase de repetição não pode usar. A candidíase dá cheiro, doutora? Odor? Não, normalmente não. Porque tem mulheres que têm um odor forte, não tem? Mas aí a gente já pode pensar numa vaginose, e às vezes nem é uma vaginose bacteriana, é uma vaginose citolítica. É uma vaginose diferente, que não é tratada com os medicamentos normais. Entendi. Né? Então, sempre que a gente pensa numa vaginose, que é esse corrimento com um odor mais característico, um odor mais estranho, a gente tem que pensar em outras coisas, que candidíase normalmente não apresenta isso. Não, né? A gente tem que pensar em algumas outras coisas dentro do leque de vaginose. Entendi. Entendeu? Pô, muito legal. Olha, gente, e agora nós vamos para aquele momento que você sempre espera, que é o momento insônia. Doutora Maju, o que é o momento insônia? O momento insônia, eu faço uma pergunta e você já responde, tá? E depois que eu fizer o momento insônia, tem uns presentinhos aqui pra gente dar pra nossa convidada. Né? Porque, como sempre, é assim. Então, vamos lá no momento insônia. O momento insônia é assim, aquela coisa assim, como se você estivesse em casa e tivesse... Fica à vontade. Porque na cama é com o Marcelo Muquice, é assim mesmo. É à vontade, é pra chutar a almofada, tá? É isso mesmo. E o momento insônia é assim. Eu faço uma pergunta, né? Aquela coisa como se você estivesse em casa, perdeu o sono e fica querendo saber o que vai responder. É o papo, tá? Tá, combinado. Então, vamos lá. Melhor livro. Melhor livro. Melhor livro. Ou melhor... Não, difícil. Artigo que você tenha lido, que você lê muito artigo. Não, é que eu tô tentando lembrar o nome que eu quero, do livro que eu quero falar. Pode lembrar, tem tempo, não se preocupa não. Romance...
Drama, Não, é de um suspense. autor que eu amo, que é o Rafael Montes. É um autor nacional. Então. Autoajuda? Não. Ah, eu Gosto de adoro autoajuda, não, gente, eu amo autoajuda. Autoajuda é a vida. Eu amo autoajuda, Não doutora gosto de Maju. autoajuda. Não gosto. Mas. Leonina não gosta de autoajuda. Não gosto de autoajuda. Você gosta? Não, Não, eu gosto. Às vezes, eu lia muito, mas depois que eu casei eu parei de ler autoajuda, porque a Melhor, ajuda né? já veio de vez. Vamos lá, mas vou Eu falar. só lia quando eu era solteiro. Mas vou falar um então. Paciente silenciosa. Medo. Tem? Às vezes não tem, né? Tão forte que isso Assalto. tudo. Assalto. É. Se eu não fosse médica, eu seria Nutricionista. nutricionista, né? Mas também, gente, quem é que vai assaltar essa mulher? Forte do jeito que é. Eu tive Luta. Posso falar? Já que Pode. tá nesse momento. Eu tive a tentativa de assalto aqui na Praia dos Cavaleiros, gente. Eu acho que eu lembro do seu carro, Foi no início né? desse ano, foi no início desse ano. E aí, eu Você lutou, tava né? estacionado lá no Durval. Tava estacionado na rua do Durval, eu parei bem lá no final, era um Ó, sábado à Durval, ó, um noite. spoiler, hein? Vira meu patrocinador, hein? Pode continuar, doutora. E aí, tava lá no final da rua do Durval, né? Onde tem um monte de lugarzinho agora pra comer. Tem. Sabe, Não um becozinho. tem. Então, parei Tem, bem sim. ali que eu falei assim, aqui não vai ter problema, tá movimentado, né? Fui lá, passei com o meu cachorro, voltei, coloquei ele aqui do banco de trás, entrei dentro do carro. Quando simplesmente abriu o carro, botou a arma assim e falou assim, é um assalto. Aí eu fiquei tipo assim... O quê? nem pensei. Comigo? A mim? Não, aí... Você vai assaltar a mim? Aí eu tava no celular com o Pedro. Ah. Aí eu botei eu sempre boto o celular no banco no do banco, carona né? e fico em viva voz, eu falando e tal. Aí eu peguei ele pelo pescoço. Ai. E assim, ó, nele. Aí ele caiu. E armado. Não, aí ele caiu em cima de mim. Ele falou assim: pera, moça, é um assalto. Tipo Mas assim, eu não quero saber que você não entendeu que é um assalto, né? Aí a porta caiu em cima dele, ele ficou em cima do meu colo assim, ó. Em cima do meu colo assim, o ladrão, ó. Aí ele levantou, tipo, meio desnorteado, não sabia muito o que fazer, e saiu como se nada tivesse acontecendo. Só que, tipo assim, hoje eu penso nisso e falo, gente, Não que é. pirada! É. Que loucura! E é perigoso. Não resiste a assalto, não, tá? É porque ela é forte. É, gente, não faça Tá? isso. Não faça, Hoje eu não. fico imaginando, É porque eu ela é fico- forte, tá? Gente, Tá mas vendo? sabe Mas- aquelas situações que fala assim, É. só se eu passasse que eu ia saber? E você imagina, o medo dela é ser assaltado. Você imagina se não fosse. Peguei ele assim, Marcelo. ó. Não, uma mulher dessa, imagina, grande, pá no pescoço do homem. Se eu não fosse médica, eu seria Nutricionista. nutricionista. Vaidade. Maquiagem. Maquiagem. Eu sou chata com maquiagem. Ó, patrocinador pra maquiagem, próximo programa. Hein? Arrependimento? Arrependimento? Nenhum, né? Imagino. Mulher resolvida, né? Futuro. Futuro, mas em Futuro. relação a quê? O que você pretende do futuro? Daqui a 5 anos? O que você imagina daqui a 5 anos? Maju daqui a 5 anos. Eu me imagino dando aula. Eu gosto muito de dar aula. Sério? Que máximo aí, ó. Tá vendo, gente? Ó, novos estudantes de medicina em breve. Não, mas... Você pode guardar aí, ó, que a doutora Maju vai estar na sua sala te dando aula. Não, mas E aí você não. fala assim, doutora Maju, olha esse podcast aqui. Não, bem, não é de faculdade. É curso, né? É curso. Ah, curso tá, pra gente, ensinar é essas curso. coisas, assim, Tá. que o pessoal Entendi. não sabe muito, né? Entendi. É curso. Isso, Sala de aula não. curso. Sala de aula já chega, já deu a faculdade. Isso aí. Né? Agora vamos lá. Maju Lemos por doutora Maju Lemos. Como é a Maju para doutora Maju? Como é isso? A Maju para doutora Maju. Mas como assim? Como é que é a Maju por Maju? Como que é isso aí? Como Mas que é essa mulher... Marcelo Muquice por Marcelo. Isso, como é que é? isso aí. Não, mas aí você me dá Marcelo uma Muquice por palhinha. Marcelo Isso. Muquice é uma cama maravilhosa, um cenário todo esquinho. Você não respondeu minha pergunta. Mas e aí? Um marido maravilhoso. Tá, né? entendi. Doutora Maju, doutora Maju. Mas eu prefiro que as pessoas falem, não Que falem, eu né? fale. Então, gente, ó, eu vou perguntar ao Pedro, tá? Vou mandar uma mensagem pro Pedro pra gente saber, pra ele falar doutora Maju pro doutora Maju. E aqui, ó, tem presente, tá? Doutora Maju, olha o que a Jogi mandou pra você. Ai, que maravilha! Abre. Obrigada, Jogi. Isso. Olha que Abri. espetáculo. Gente, eu amei a cor. É cheio de presente, dessa, tá? Eu amei a cor dessa Você tá pensando o quê? Tem embalagem. presente toda a esquina também. Vou colocar no meu apartamento, né? É. Vamos ver aqui. Abre aí.
Amei. E você não vai ser só você que vai usar não, tá? Porque Pedro vai desfrutar desse daí, porque é lindo. Olha que espetáculo. Ai, Olha. deixa eu ver aqui. Ah, não vai precisar hormônio, não vai precisar nada. Olha isso, olha. Olha. Olha, que a José mandou, viu? Gente. Que lindo. Gente, qualidade é boa mesmo, tá? É. Eu não conhecia, confesso É que eu não maravilhoso. conhecia mesmo. Olha que lindo. Aí. E essa cor é maravilhosa, Viu? né, Essa cor moço? é maravilhosa, pra você que é morena. Amei, José, muito obrigada. Viu? E aqui, ó, a Todeskine, tá? Um presente da Todeskine. Deixa eu ver. Abre aí. Pesadinho. Azeite. Um azeite Gente, que eu as amo. fazendas da Ó. Todeskine, olha, Maravilhoso. Muito Tá vendo? obrigada, Tá Todeskine. vendo? Estou fazendo meu apartamento, gente. Planejado meu apartamento com a Todeskine. Marcelo é o autor de tudo. Em breve vocês vão Isso, ficar sabendo, né? Vocês isso, vão- vai ter vários vocês vão spoilers, nós vamos variar. botar foto, tá? E, gente, eu gostaria de agradecer a doutora Maju, foi fantástico. obrigada, prazer foi Ai, um meu. beijo. Maravilhosa, meu. agradeço muito, tá? E eu gostaria de agradecer a todos os patrocinadores, a Todeskine, a Luminária da Cidade, a Vilarejo, a Jogê, tá? E eu gostaria que vocês acompanhassem, entra no YouTube e viu quanta informação, tá? Muita informação. E no próximo programa, surpresa para vocês, vai ter uma chamadinha durante a semana para você saber quem vai ter. E eu queria falar uma coisa aqui, um texto que eu acho que é fantástico. É preferível afrontar o mundo para servir a nossa consciência do que afrontar a nossa consciência para agradar ao mundo. Sabe de quem que é? Clodovil. Tá? Um beijo para você e até o próximo programa.